Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui no canal Reflexões Espíritas. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos por intermédio da espiritualidade amiga, trazendo-nos aí os eflúvios de muita paz, de muito equilíbrio, para que nós possamos não somente aprender, mas nos sentirmos impulsionados a viver o que aprendemos. Falaremos hoje sobre a missão dos pais. Missão dos pais, nós vamos para falar sobre o assunto, nós vamos iniciar pelo Livro dos Espíritos. Nós temos a questão 582. A 582, Allan Kardec pergunta ao benfeitor da seguinte forma: pode-se considerar como missão a paternidade? O fato de sermos pais é uma missão? Veja só a resposta dos benfeitores. É sem constatação possível uma verdadeira missão. Ser pai, ser mãe é uma missão muito importante no contexto divino, no contexto da organização divina. E continua a resposta, dizendo que ao mesmo tempo também essa missão é grandíssimo dever, é composta de grandes e importantes deveres e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Envolve essa missão responsabilidades profundas de ordem espiritual, porque recebemos no nosso seio familiar, como pais, espíritos os quais nós temos deveres a cumprir, responsabilidades para as quais nós ainda devemos uns aos outros. Então, é preciso que estejamos conscientes com relação a uma consciência de missão, porque missão significa que ela só existe, só é colocada em nossas mãos para que seja ela bem cumprida como um dever espiritual. São deveres espirituais. Então, continua a espiritualidade. Deus colocou, veja bem por quê, né? É uma missão e constitui deveres e responsabilidades espirituais. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes, no caso os pais, os dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou, então, a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que torna propício a todas as impressões. Deus concedeu aos filhos, a cada um de nós, como missão, para que pudéssemos, então, primeiramente, como objetivo número 1, encaminhá-los a Deus, ou seja, encaminhá-los bem num processo de espiritualização, de evolução, trabalhando recursos de ordem espirituais, desenvolvendo, acordando neles com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, não somente com as palavras, mas principalmente com os exemplos, acordando neles as necessidades de construção de virtudes que ainda não existe implantada no âmbito espiritual de cada um desses filhos. E então aí vai dizer, por isso que então disse que aí Deus os facilitou com a sua tenra organização física, favorecendo-nos a condição de então imprimir no íntimo deles, com o nosso exemplo, com as nossas palavras, com a nossa condição de guias espirituais deles, as impressões de boas virtudes, as impressões dos bons exemplos, os encaminhamentos devidos e a implantação
de bons comportamentos e então aumentando para eles as chances de melhores escolhas. Muitos há, diz a espiritualidade respondendo a Kardec, muitos há, no entanto, muitos pais há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Formar o caráter dos nossos filhos é o objetivo número 1, que é justamente auxiliá-los na edificação de virtudes que ainda porventura está por existir. E sabemos que a edificação de virtudes em nós, seja no nosso filho, estando eles sob a nossa tutela ainda em tenra idade, encaminhar nesse sentido e conscientizá-los dessa importância, desse momento importante na Terra, objetivando-os bem, é uma missão realmente clara para cada um de nós que somos pais. E assim eles continuam. Se este vier sucumbir, ou seja, qualquer um de nossos filhos ou filhas, de repente vier a sucumbir, a se entregar a uma queda de ordem moral, espiritual, por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Lei de causa e efeito. Como pais, se falhamos ou se negligenciamos a nossa função, o nosso papel de encaminhadores, de tutelas, de responsáveis para com esses espíritos que nós recebemos, endividados que somos uns com os outros, nós vamos naturalmente no âmbito espiritual, na dimensão espiritual, sofrer, é claro, as consequências, na maioria das vezes, de consciência. Consciência pesada por não ter feito o que deveria ter feito. Então, aí nós vamos passar, é claro, graças à lei de causa e efeito, que não é uma punição. Não será uma punição para esse pai ou para aquela mãe, por não ter feito o que devia. Mas será inserido num processo educativo, amoroso, vivendo então as consequências daquilo que é necessário. Na questão 583, por exemplo, ainda no Livro dos Espíritos, continua Allan Kardec perguntando: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados, da ação responsável dos pais, apesar de terem feito tudo, né? Apesar dos cuidados que eles dispensaram, no caso dos pais, apesar dos pais terem feito tudo certinho, acompanhado, dado exemplo, bons ensinamentos, lutado para encaminhá-los para Deus, para o processo de espiritualização, mesmo assim, com muita rebeldia, esses filhos desandam pelo caminho das trevas, dos vícios, enfim, dos maus comportamentos. Está perguntando que se nesse caso os pais são responsáveis, ficam sendo ainda responsáveis por essa queda, por parte dos filhos. Olha só a resposta. Nesse caso, não. Porém, quanto piores forem as proporções,
as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Primeiramente, está dizendo para nós que esses pais, nessa condição de terem feito tudo, apesar de terem feito tudo, e assim, mesmo assim, esses filhos desencaminharam, como assim podemos assim dizer, eles não são diretamente responsáveis, mas se ao contrário, mesmo assim, com toda essa rebeldia por parte desses espíritos, eles conseguem encaminhá-los com todo o esforço, com todo o sacrifício, com toda a dificuldade, apesar de todo o campo difícil que está instalado no comportamento desses filhos, o mérito é todo deles, com certeza. Porque tanto mais pesada, disse aqui os benfeitores, tanto mais pesada é a tarefa, tanto maior também o mérito dos pais, se caso conseguirem desviá-lo, esses filhos mais rebeldes, do mau caminho. Não é sinal, não é motivo, nunca será motivo desse pai ou dessa mãe, nesse caso, de desistência dos filhos. Olha, pode-se até adiar compromissos para que a sequência possa se dar em uma próxima existência, mas uma desistência desses irmãozinhos nunca. Continua na 583. Se um filho se torna homem de bem, vamos assim colocar, como está sendo colocado aqui pelo Allan Kardec. Se um filho se torna um homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos dos seus pais, tiram esses daí algum proveito? Agora já inverteu, né? Inverteu os lados. Agora vamos supor que os pais negligenciam o seu papel de pai e de mãe. Não acompanha, não se preocupa com os filhos, não se preocupa com o futuro espiritual, não se preocupa em desenvolver, encaminhá-los para Deus, não se preocupa com o seu processo evolutivo, não se preocupa com o seu processo de espiritualização, negligenciando tudo, a sua condição de pai, a sua condição de mãe, se fazendo totalmente indiferente a tudo em relação às suas responsabilidades para com esses filhos. Esses filhos, naturalmente, se encaminham para o bem. Se encaminham para o bem. Nesse caso, será que esses espíritos que ali estão, pergunta, tiram dali, desse relacionamento com esses pais negligenciadores, bons exemplos, tirar algum proveito espiritual, e no caso esses filhos vivendo sob a guarda de pais irresponsáveis? Olha só a resposta. Deus é justo. É claro que vai ter um proveito. Da mesma forma, a lei de causa e efeito vai funcionar para esses pais, nessas condições de rebeldia espiritual, negligenciadores das suas funções de pais. A lei de causa e efeito vai funcionar. Ou seja, o processo educativo também vai funcionar em proveito desses pais a os ensinar, numa próxima oportunidade, fazê-los repensar as suas posturas equivocadas. Em um determinado momento, nesta ou em uma outra existência, eles vão estar aprendendo e desenvolvendo uma consciência mais clara, e numa próxima oportunidade terão que reencontrar-se com esses mesmos espíritos, quais eles negligenciaram com irresponsabilidade, reencontrar com eles e refazer a caminhada de aprendizado, fazendo diferente
do que fizeram na sua última oportunidade. Essa está na questão 583. Agora, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer também aqui o seguinte, lembrando agora de se dirigindo a nós espíritas, né? Dizendo, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Não vem a passeio, não é um bibelô, não é para ser apenas apreciado, mas veio para progredir. Portanto, temos que trabalhar o progresso desse filho, né? Então, inteirai-vos dos vossos deveres, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. A missão deve ser bem cumprida, não é? Ainda no Evangelho, no capítulo 14, continua Allan Kardec dizendo para nós que os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus o seguinte: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Que fizeste dos filhos que lhe confiei? Qual o encaminhamento, qual foi a sua postura? Adquiristes a postura correta de educação, de encaminhamento para Deus? Encaminhastes esses espíritos para o processo de evolução espiritual? Destes o seu exemplo? Deus lhe deu a oportunidade e você aproveitou bem a oportunidade de encaminhá-los para um processo de espiritualização, de evolução, de crescimento. Deu você como pai, como mãe, deu o seu exemplo além só de falar, de comportamento, exemplos vivos, porque o exemplo fala mais do que 1000 palavras, né? O exemplo fala mais e ensina mais do que 1000 palavras. Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 9, continua Allan Kardec dizendo que se por culpa vossa, ou seja, por culpa nossa de pais, se por culpa nossa, ele, no caso o filho ou os filhos, se conservou atrasado, se manteve estacionado, estagnado espiritualmente, moralmente, tereis como castigo, ou seja, como processo educativo, vê-los entre os espíritos sofredores. Como é triste para um pai, para uma mãe, saber ou ver, ter consciência que por culpa nossa, aquele filho ou aquela filha ou aqueles filhos estão entre os espíritos sofredores, passando por atrozes sofrimentos, por não terem sido bem encaminhados por nós, por culpa nossa, né? Então, quando de vós dependia que fosse de todos, porque dependia de nós, eles dependiam de nós naquele momento, até certo ponto dependiam de nós, e nós não os encaminhamos como devia. Ainda no Evangelho, Kardec vai dizer: então, vós mesmos, assediados de remorsos, nesse caso, se caso negligenciamos, né? Falhamos nessa missão,
assediados, estaremos assediados pelos nossos próprios remorsos, que é a consciência pesada, né? Pedireis, então, vos seja concedido reparar, porque é preciso reparar a vossa falta. Em um determinado momento, a reparação não basta só o arrependimento, eu preciso me encaminhar para a reparação do erro que eu cometi junto a esses filhos. Solicitareis então para vós e para eles outra encarnação em que os cerqueis de melhores cuidados, em que ele ou eles, cheio de reconhecimento, os retribuirá com o seu amor. Teremos uma outra oportunidade para que os resgates, né, para que as reparações sejam feitas. E vamos, é claro, rogar ao Pai Criador que nos dê uma nova oportunidade de, então, nos reencontrarmos novamente através da lei misericordiosa da reencarnação. E vamos sim nos reencontrar, tendo novamente uma nova oportunidade de refazer a caminhada, de repensar as atitudes, de fazer novas escolhas, assumir novas posturas, posturas adequadas e não mais errôneas, como foi anteriormente, fazendo os ajustes necessários. Assim funciona a misericórdia de Deus em favor do nosso crescimento, favorecendo-nos oportunidades diversas para que a gente faça diferente do que fizemos anteriormente. Ainda no Evangelho continua também Allan Kardec. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem o que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Muitas das vezes recebemos um filhinho ou uma filhinha que nos repele, que se apresenta com dificuldade de relacionamento conosco, que nos rechaça apesar do bom trato que damos. Não devemos repeli-la também. Compreender, então, que esse espírito tem as suas dificuldades e vencer obstáculos íntimos, sensações ainda registradas no seu subconsciente em relação a vidas passadas, a um relacionamento equivocado que teve com você mesmo no passado, que ainda representam requisitos de lembranças e que se manifestam em forma de sensações. Não afasteis desse filho, não desista desse filho. Não menospreze essa oportunidade, trabalhe com amor e muita caridade para que possa resgatar e conseguir então o perdão. Imperfeita intuição seria então do passado, se revela do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, o que eu estava dizendo, ou foi muito ofendido. São lembranças íntimas que esse espírito tem, por isso que ele rechaça. Por isso a dificuldade de relacionamento entre alguns filhos com alguns pais. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. São espíritos endividados. Na maioria das vezes, reúnem-se em um seio familiar para que os resgates sejam feitos. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos, que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó muitos dentre vós,
em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios. Por uma culposa franqueza ou fraqueza, aliás, ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Pode acontecer. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, então, devem os pais explicar-se ou aplicar-se. Preocupar em aplicar no esforço em estudar esses males que se manifestam através dos comportamentos dos nossos filhos. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Aliás, o egoísmo e o orgulho é a fonte emanente de todas as misérias humanas que nós assim vivemos. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Combater na sua tenra idade, quando assim se faz manifestando mau comportamento, é importante. É aquela erva daninha a ser retirada. Depois que se torna uma árvore com tronco grosso, é difícil arrancá-la, né? Mas enquanto ainda está brotando, se apresentando como broto, como necessidades diversas de comportamento, melhorias no comportamento, é mais fácil para os pais, se tiverem esses pais atentos a essa manifestação de caráter negativo, não é? É mais fácil arrancar, conduzir para os caminhos errados ou certos. Se negligenciar, para os caminhos errados. Se cuidar e ficar atento, será essa erva daninha suplantada e deixada de lado, não é? Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos, à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam o êxito, não têm que se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia, filho ingrato, os recompensará com seu amor. A lição, então, nos mostra a importância de persistirmos, de perseverarmos no processo de encaminhamento daqueles que nos veem como filhos.
a perseverança com o amor, apesar dos grandes sacrifícios, dos grandes obstáculos que surgem para nós, pais, perseverar com Deus, insistir consciencialmente para cumprir bem os deveres para com esses filhos, é o caminho. Que apesar de todas as dificuldades, mais cedo ou mais tarde, esses filhos irão amadurecer espiritualmente. Nessa ou em uma outra existência, vamos conseguir, porque estamos habilitados para conseguir. Que Deus dê força para cada um de nós no papel de pais, para que nós nunca desistamos dos nossos filhos e possamos vencer sempre. Muita paz e até a próxima oportunidade.